elevadíssimo custo. Como é que fica isso? E a gente tem novidades nesse tratamento, Reinaldo? Então, Mônica, isso é uma coisa importante, né? Então, o diagnóstico você faz com a clínica, a ressonância e o líquor também, né? Da espinha e tal. Bom, feito o diagnóstico, aí você tem uma série de opções de medicações. Eu falo para todos os pacientes meus que, quando eu formei, 30 e poucos anos atrás, a esclerose múltipla não era uma doença, era uma condenação, né? Que eu fazia o diagnóstico e eu não tinha nada para fazer, não tinha nada a oferecer para o paciente. E eu via o paciente piorando. Se fosse a doença primária progressiva, se fosse a secundariamente progressiva, surto-remissão, não importa. O importa é que você não tinha o que fazer. Hoje não, a história mudou totalmente. A esclerose múltipla é uma doença hoje praticamente controlável, né? E você tem as várias medicações. Existe um protocolo no Brasil, que é uma coisa meio... Depois um dia a gente pode falar sobre isso, claro. Mas... Enfim, existem as medicações que o governo fornece. E o governo dá todas as medicações. Essa é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Às vezes a gente fala muito mal do governo, né? A gente tem uma tendência a falar mal das coisas públicas e tal. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece tratamento para esclerose múltipla. Todos os pacientes cadastrados recebem o tratamento mensal nessa faixa de custo aí. A maioria dos medicamentos são diários ou mensais e você tem um custo de 8, 10, 12 mil por mês. E o governo dá esses medicamentos. Então tem uma série de medicamentos que você pode usar e de acordo com o paciente, com a fase que ele está, o tipo de manifestação que ele tem, você vai escolher um desses medicamentos. E você controla a doença. Então o que eu quero dizer é que hoje é uma doença controlável. É evidente que tem doença, formas de apresentações que tem uma evolução pior, mas é totalmente diferente de 30 anos atrás. Você hoje consegue conviver com a doença relativamente bem durante muitos anos, né? Então, o governo dá a medicação. Você fez o diagnóstico, tem uns critérios lá para você confirmar esse diagnóstico, encaminhou a papelada para o SUS da Secretaria de Saúde do Estado e o governo estadual dá a medicação sem falhas. Isso é outra coisa boa para ressaltar. Eu tenho muitos pacientes que pegam e é sem falhas. É muito difícil falhar o medicamento. Rigorosamente ali entregue. Então é uma coisa que a gente tem que enaltecer, claro, né? Porque a gente costuma falar mal do governo, mas nesse ponto aí o governo brasileiro nosso é muito bom, porque dá medicação de forma certinha. É bom porque as coisas múltiplas não pode falhar, porque se você falha... A doença. Exatamente. Por falar, deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você. A Graça, que está lá em Araguari acompanhando, ela quer saber se tem a ver com obesidade. E a Elânia está perguntando o seguinte, a esclerose múltipla é degenerativa, você estava explicando para a gente, e se é hereditário? Não, não é hereditário, não tem nada a ver com obesidade e ela não é bem uma doença degenerativa. É assim, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Autoimune, Você né? forma anticorpos contra você, contra a sua bainha de mielina, que é a parte que recobre os nervos e todo o sistema nervoso, para facilitar a transmissão do impulso nervoso, né? Em vez de você percorrer o nervo, o impulso nervoso percorre a bainha de mielina dando saltos, né? E quando você perde essa bainha de mielina, que é a esclerose múltipla, você tem os déficits que acontecem, né? Então, é uma doença que tem essa questão da medicação, mas não tem nada a ver com obesidade, nem com... É uma doença autoimune, de fundo genético, mas não hereditário. Se você tem pai e mãe que tem esclerose múltipla, você não aumenta a chance de ter. Tá. Né? É uma doença genética, porém não hereditária. Não é hereditária. Reinaldo, para a gente poder fechar rapidamente, eu li que, agora há pouco, não sei se foi em maio, que a gente tem um medicamento aí que reduz as lesões cerebrais. Você leu alguma coisa a respeito disso, desse medicamento? Então, existe, Mônica, hoje, por exemplo, para a esclerose múltipla devem ter, eu estou chutando assim, mas deve ter mais de 20, 30 medicamentos novos que estão em pesquisa e que vão sair no futuro recente. Então, tem vários tipos de medicamento para essas questões, né? Então, por exemplo, um dos sintomas comuns na esclerose múltipla ao longo do tempo é a fadiga. Isso. Então, está saindo alguns medicamentos novos para tratar a fadiga, porque a pessoa se sente fadigada, né? Então, está saindo muitas medicações. Já tem muitas, mas a perspectiva a longo prazo é medicações muito boas. Tem um medicamento hoje que é talvez o mais eficaz e mais, vamos dizer assim, de melhor maneira de tomar, que você toma uma semana durante um mês, daqui um mês toma mais uma semana, fica um ano sem tomar, mais uma semana, outra semana no outro mês e acabou, você não toma mais remédio. Olha que interessante. Durante muito tempo. Então, muitas perspectivas novas, né, de medicação. Eu preciso muito te agradecer, viu, por ter aceitado também. o convite e vir aqui comigo e trazer de forma tão clara, né, tudo sobre a esclerose, pelo menos boa parte sobre a esclerose múltipla, viu?
Boa Tamo aí semana para sempre, você. então. E quando tiver novidade, já sabe, né, Reinaldo? Combinado. Você volta aqui para Combinado. contar pra gente, Sempre tá? vai ter, viu? Sempre vai ter, né? Pode me chamar. Falou. Esse é o Dr. Reinaldo Grinovich, neurologista, sempre conosco aqui no Manhã Total e hoje esclarecendo sobre a questão da esclerose múltipla. Eu vou para o intervalo, já a gente vai conversar sobre o aumento. Os mineiros estão procurando mais planos de previdência privada. Por quê? Eu volto daqui a pouco.